Me diz uma coisa, você já sentiu que estudou um assunto, mas no final das contas não conseguiu entender nada? Então fique atento nesse vídeo porque ele vai te ajudar. Eu me chamo Thalia, aqui do canal Saber Direito, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de encontrar o método de estudo ao qual você se adapta. Essa sensação de estudar muito um assunto, ficar dias estudando uma mesma coisa, mas não conseguir entender, pode ter uma explicação. Pode ser que você está insistindo em estudar um assunto de uma maneira que você não se adapta, de uma maneira que você não consegue compreender, que você não consegue entender na totalidade. É muito importante conseguir identificar qual é o método de estudo ao qual você se adapta para conseguir efetivamente entender os assuntos, ir bem nas provas, ir bem em simulados, ir bem em concursos, passar na OAB. Então, só para contextualizar, eu lembro que lá na época que eu estava no ensino médio, eu nunca fui uma aluna excepcional. Eu sempre fui aquela aluna que se mantinha na média, que passava de ano tranquilamente, mas nunca fui uma aluna excepcional, destaque, que todo mundo falava, nossa, como essa menina é inteligente. Nunca. E a explicação hoje em dia para mim é muito clara. É porque naquela época eu não sabia estudar, eu não entendia qual que era a forma que eu devia estudar para entender um assunto. O que eu fazia? Eu pegava a matéria ali um dia antes da prova, dava uma lidinha ou assistia uma videoaula e no dia seguinte ia fazer a prova. Era assim que eu estudava, então eu passei o ensino médio inteiro estudando dessa forma, somente lendo ali e indo fazer a prova, e lendo muito em cima da hora, o que também é um erro grotesco, um erro enorme que você não deve cometer, mas que eu cometia. Então, ao longo do ensino médio inteiro, eu nunca me considerei uma pessoa muito inteligente, mas isso mudou na faculdade. Como na faculdade foi um curso que eu escolhi e eram matérias que eu realmente gostava, assuntos que eu me interessava, eu passei a estudar de verdade. Foi na faculdade que eu aprendi como se estudava de verdade. Então é claro que ali no primeiro semestre da faculdade eu ainda estava meio com a conduta viciada, aquela conduta de estudar da forma errada, estudar muito em cima da hora, estudar somente por meio de leitura, que não é a forma que eu me adapto, né, melhor. Também passei ali o primeiro semestre da faculdade, mais ou menos dessa forma. Mas depois, quando vieram os outros semestres, as matérias que eu realmente me interessava e que eu passei a estudar e fazer resumos e escrever, que é o meu método de estudo preferido, que é o método que eu me adapto a escrever bastante, fazer resumos e depois ficar relendo, eu comecei a me sair muito bem nas provas. As pessoas me viam como se eu fosse uma pessoa muito inteligente. Mas, na verdade, eu só estava estudando da forma correta. Eu só estava estudando da forma que eu realmente conseguia aprender o que eu estava lendo, o que eu estava aprendendo ali naquele momento. E é importante deixar claro aqui que eu nunca fui uma pessoa que aprendesse rápido as coisas. Sabe, todo mundo, né, teve um colega na faculdade que era aquela pessoa que não tinha um caderno, um lápis, uma caneta, um notebook, nada. Ia somente em corpo e alma, sentava, escutava tudo que o professor falava e ia super bem na prova. Bom, eu claramente não fui essa pessoa. Eu era a pessoa que anotava do começo ao fim tudo que o professor falava, depois resumia tudo e depois ainda relia milhões de vezes aquilo lá para conseguir reter o conteúdo. Então eu sempre fui uma pessoa extremamente esforçada nos estudos. Sempre precisei me esforçar muito para conseguir reter os conteúdos. Então, dito isso, né, sendo uma pessoa que tem experiência com estudar da forma errada, estudar da forma correta, entender que eu estudei errado durante muitos anos e depois passei a realmente entender e aprender como estuda da maneira correta, a gente vai falar nesse vídeo hoje sobre os diferentes métodos de estudo e por que talvez você esteja sentindo que você não está aprendendo nada. E na verdade pode ser que você somente esteja insistindo em estudar da forma que você não se adapta, não se adequa. Então existem algumas formas, né, que a gente pode aprender um conteúdo. A gente pode assistir videoaulas e tem gente que se adapta muito assistindo videoaulas, consegue reter muito conteúdo de forma visual, né? As pessoas são muito visuais e conseguem compreender muito bem dessa forma. Tem gente que aprende muito com a leitura, então não precisa ver videoaula, escutar nada. A pessoa somente pega o livro, a doutrina ali, lê várias vezes, vai lendo ali e consegue reter a informação. Tem gente que consegue aprender melhor escrevendo. Talvez essa seja a forma mais trabalhosa, seja o método mais trabalhoso, porque para a pessoa conseguir entender, né, conseguir compreender a matéria, ela precisa escrever aquele mesmo assunto milhões e milhões de vezes até conseguir fixar o conteúdo. E tem gente que também aprende ensinando os outros. Então, a pessoa vai lá, estuda um pouco e ela pensa, não, para eu conseguir fixar isso aqui, decorar isso aqui, eu vou ensinar alguém, vou explicar isso aqui para alguém, porque assim eu vou conseguir gravar esse conteúdo na minha cabeça.
Então vamos supor que o seu método de estudo seja assistir videoaulas, mas você passou a sua faculdade inteira lendo uma doutrina, lendo livro, lendo resumo. E sempre que chega o momento da prova, você acha que você não consegue entender nada, que você não lembra o que você estudou, que você não consegue reter a informação e que parece que você não estudou nada. Ou então você é uma pessoa que passou a sua vida inteira assistindo videoaulas para estudar para a prova. E você chega no momento da prova e parece que não lembra nada, parece que não sabe de nada e parece que nem estudou. Da mesma forma, pode ser que você esteja estudando errado, pode ser que você não seja uma pessoa tão visual assim, auditiva, e que as videoaulas não estejam sendo o método de estudo adequado para você. Tá bom, Thalia, agora eu já sei que existem esses diferentes métodos de estudo, mas como eu vou saber em qual deles eu me adapto, qual é o método que eu vou aprender de forma mais fácil, de forma melhor? Bom, a melhor forma de você aprender, identificar qual é o método de estudo ao qual você se adapta é estudar um pouco em cada um desses métodos e ver em qual deles você achou que reteve melhor o conteúdo. Então, pegando um exemplo prático aqui agora, vamos supor que você precisa estudar crimes contra a honra em direito penal. Então, você vai pegar e vai assistir uma videoaula. Tá, entendeu mais ou menos. Você vai, o próximo passo, pegar e escrever sobre aquele assunto, ou ler sobre aquele assunto. E por fim, você vai explicar esse assunto para alguém. No final das contas, você vai pensar, olha, eu acho que quando eu escrevi, eu entendi melhor esse assunto mesmo. Ou então, quando eu assisti videoaula, eu consegui ficar mais focado ali, nada dispersou minha atenção, consegui prestar bastante atenção, então realmente esse método aqui é o que eu me adapto. Ou você vai perceber quando você estava escrevendo que você conseguia manter o foco completo ali na escrita e estava realmente conseguindo desenvolver bem aquele raciocínio ali, escrever bastante e conseguiu identificar que era assim que você aprendia melhor. Então, realmente não vai ter outra forma de você verificar isso a não ser treinar um pouco em cada método, estudar um pouco em cada método para verificar qual que é o método que você aprende melhor. Pode ser que isso demore um pouco, né? Afinal de contas, você passou a vida inteira estudando da forma errada e agora você quer arrumar, consertar esse aspecto da sua vida para você conseguir ser uma pessoa melhor, né? Conseguir se desenvolver melhor nas provas, passar em algum concurso, passar na OAB. E você precisa, então, dedicar um tempo da sua vida agora para aprender qual é o método que você mais se adapta. Então, você vai precisar, sim, talvez 1, 2, 3 meses até conseguir, de fato, identificar qual é o melhor método para você. E tem outro ponto importante. Pode ser também que para você aprender bem realmente um conteúdo, no seu caso em específico, você precise unir 2 ou mais métodos. Então, por exemplo, pode ser que o seu método não seja única e exclusivamente assistir videoaulas. Pode ser que seja assistir videoaulas e ir fazendo anotações. Pode ser que isso seja a forma que você vai conseguir entender aquele assunto melhor. Então, você não precisa exclusivamente focar em um deles somente. Você pode fazer essa união. Ou então, ler um pouco e escrever o que você entendeu. Pode ser que essa seja a forma adequada para você também. Então, realmente, isso é uma coisa que você vai precisar verificar na prática. Mas agora, independentemente do método que você encontrar ali, que você fala, não, esse aqui é o meu método, tem uma coisa que você vai ter que fazer obrigatoriamente, que é revisar o conteúdo. Gente, não tem como fugir da revisão. A gente pode estudar um conteúdo hoje, amanhã ele vai estar um pouco ainda fresco na nossa cabeça. Depois da manhã já não vai mais estar. Semana que vem, você já vai ter esquecido 80% do que você estudou. E daqui 3 meses, e daqui 6 meses, e daqui 1 ano, você já não vai mais fazer nem ideia. Se você viu o conteúdo somente uma vez, você vai perder ele muito facilmente, você vai esquecê-lo muito facilmente. Então, precisa revisar o conteúdo, especialmente se você está estudando para uma prova, para o exame da ordem ou para concurso. Se você está focado e tem um objetivo, a revisão precisa estar inclusa no seu cronograma de estudos. Mas, Thalia, por que é tão importante a gente revisar o conteúdo? Bom, existem inúmeros estudos que demonstram que a revisão serve para destruir a curva do esquecimento. Então a gente revisa para quê? Para conseguir fixar melhor aquilo que a gente está lendo, para reter mais informações, para que aquela informação permaneça mais tempo na nossa memória. E quanto mais vezes a gente revisar um mesmo assunto, mais fácil vai ficar da gente lembrar dele depois, da gente explicar ele para as outras pessoas, da gente lembrar dele no momento da prova, de na hora de você resolver alguma questão, você falar, não, revisei isso aqui várias vezes, então eu lembro. Então você não vai esquecer desse assunto tão facilmente, por isso é tão importante revisar. E lembrando também que não basta revisar o assunto somente uma vez já é melhor que nada, né?
mas não basta revisar somente uma vez. Eu sugiro que você revise o mesmo assunto pelo menos de 2 a 3 vezes, no mínimo, tá? Pelo menos de 2 a 3 vezes, porque assim você já vai ter uma carga maior ali de revisão, de memória daquele assunto, e se você tiver a possibilidade de revisar ainda mais vezes que isso, melhor ainda, porque daí o assunto vai ficar muito fresco na sua cabeça e dificilmente você vai esquecer de alguns detalhes e exceções. Bom, então para fechar aqui, o que você precisa levar desse vídeo? Que você precisa encontrar o seu método de estudo para levar uma vida mais fácil, né? Para você conseguir estudar melhor, se sair melhor nas provas, passar em concursos, passar na OAB. E revisar o conteúdo, porque é muito importante para você destruir a curva do esquecimento, você não esquecer das coisas que você estudou e também se sair em todas essas provas que você vai fazer ao longo da vida. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, eu te convido a deixar o seu like e a se inscrever aqui no nosso canal. E um beijo, até a próxima!